Oi, eu tenho certeza que você já ouviu falar das Casas Bahia. Talvez você já tenha até comprado alguma coisa lá. Mas hoje eu quero te convidar a entender o lado B dessa história. O novo podcast da agência pública, Caso K, a história oculta do fundador da Casas Bahia, conta como Samuel Klein, o dono dessa rede, manteve um esquema de aliciamento e exploração sexual de meninas e adolescentes durante décadas, sem nunca ter sido incomodado nem pela polícia, nem pela justiça, nem pela imprensa. No podcast, a Pública revela que o Samuel Klein usava a estrutura da Casas Bahia para atrair as meninas e manter vivo o esquema. Os repórteres da Pública ouviram mais de 60 pessoas, entre vítimas, ex-funcionários da Casas Bahia, ex-seguranças da família Klein, jornalistas e advogados, que revelam detalhes dessa história que foi empurrada para debaixo do tapete para manter intacta a imagem de um dos maiores empresários do Brasil. O Samuel Klein morreu em 2014, aos 91 anos. Essa primeira temporada, que foi lançada no dia 5 de novembro, tem 4 episódios e sai toda terça. Então, quando terminar de ouvir o episódio de hoje, procura aí no seu tocador Caso K, a história oculta do fundador das Casas Bahia. Escuta e compartilha, que assim você ajuda a romper o silêncio que até hoje impede que esse caso de interesse público seja conhecido em todo o Brasil. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Que dia escolhemos para conversar, hein, Marcos Nobre? É o dia para conversar. Esse é o cientista político, professor do Departamento de Filosofia da Unicamp e pesquisador do SEBRAP, Marcos Nobre. Você está surpreso? Não. O Marcos Nobre é autor de livros como Limites da Democracia, Como Nasce o Novo, Imobilismo em Movimento, entre outros. Não? Não, a vitória do Trump era esperada. Eu que sou jornalista, portanto ignorante, fiquei um pouco surpreso, porque ontem 8 dos 10 institutos americanos que costumam prever e acertar o desfecho das campanhas eleitorais estavam dando vitória para a Câmara. Você não comprou essa análise dos americanos? Não, porque você tem que olhar os dados não só pelos estados que se chama de pêndulo, mas pelos condados, né? Que são os condados fundamentais. Então, todas as indicações que se tinha, mais ou menos há 2 semanas, era de que o Trump iria ganhar. Enfim, isso não diminui a depressão, entendeu? Você se prepara, você sabe que vai acontecer e não adianta nada. Quando acontece, você fica nesse estado de tristeza profunda e tal. Não significa que você não tenha que levantar a cabeça e começar tudo de novo. Pelo contrário, né? Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 126 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre a volta de Donald Trump à Casa Branca, sobre o avanço da extrema-direita com tendências fascistas, sobre as alternativas para o campo progressista e sobre o futuro da humanidade. Esse episódio é diferente do que você costuma ouvir aqui. É um episódio feito a quente. A entrevista, a edição e a mixagem foram feitas no dia 6 de novembro de 2024, quando o mundo ficou sabendo que o republicano de extrema-direita Donald Trump tinha sido reconduzido à presidência dos Estados Unidos. Por isso, ele é um episódio mais simples, focado na entrevista com Marcos Nobre, que é um dos analistas políticos mais afiados do país. O episódio que seria originalmente publicado hoje chega aos tocadores na semana que vem. Mas ele já tinha sido disponibilizado no nosso site para ouvintes financiadores e vai continuar lá. Todo mundo que apoia ou que passar a apoiar o projeto financeiramente vai ter acesso antecipado a esse episódio. E com isso, eu aproveito para te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida pelos ouvintes. Isso é feito por meio de um financiamento coletivo e quem participa dele tem direito a uma série de mimos. Pode escutar os episódios um dia antes, consegue ouvir algumas entrevistas completas, pode entrar na fila para gravar o encerramento de um episódio e pode ter o nome citado aqui. Se você quiser se juntar ao grupo de humanos luminosos que apoiam o projeto, o caminho é rápido, fácil e seguro. Só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro.
Se você ficou com alguma dúvida, se quer conhecer os brindes para valores mais altos ou se quer apoiar por outro caminho, é só ir no nosso site radioescafandro.com e clicar na aba Apoie. Por fim, se você já está no grupo de pessoas luminosas que apoiam a Rádio Escafandro, gente como a Manuela Amélia Borges, o Diego Magliorin, a Tiziana Risden Viana e o Andriê Roberto da Silva, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. E Marcos, a gente está aqui falando na quarta-feira de manhã, algumas horas depois do resultado das eleições americanas ter sido divulgado, mas ao mesmo tempo você é uma pessoa que está acompanhando esse processo faz tempo, que tem uma série de análises sobre a conjuntura da política, não só do Brasil, como também do mundo. Então eu queria te pedir para fazer uma análise do que aconteceu, um geralzão assim, do que levou a esse desfecho. Tomás, é o seguinte, resumir significa você escolher alguns aspectos que você acha que são os mais importantes. E no caso, a gente tem que voltar 15 anos, 16 anos para ser preciso, na crise de 2008, grande crise de 2008. A resposta à grande crise de 2008, dada pelo sistema, como diria o Trump, foi uma resposta que beneficiou quem tinha dinheiro, beneficiou as grandes companhias, beneficiou os bancos e penalizou as pessoas. E essa resposta foi identificada com o quê? Com o establishment, que fez isso. E que, em muitos lugares no mundo, era a esquerda, ou tons de esquerda. Quer dizer, para resumir, a esquerda que estava no poder, e a gente pode colocar aspas talvez nessa esquerda, que é o Partido Democrata, escolheu salvar os bancos em vez de salvar a população em 2008. É isso, né? Isso. Mas assim, naquele momento você tinha no Banco Central Europeu uma maioria, vamos dizer, de posição à direita, mas que fez esse acordo com uma parte da esquerda para resolver dessa maneira a crise. Então tem uma continuidade política entre, na França, o governo do Sarkozy e o governo Hollande. Passou da direita para a esquerda, mas a política continua a mesma. Você tem esse tipo de deslizamento acontecendo em vários países ali. Então tem um certo consenso do establishment, seja a direita, seja a esquerda, dizendo esquerda, a esquerda que está no poder, certo? Não é qualquer esquerda, a esquerda que é establishment. E essa esquerda e essa direita fizeram um acordo para dar essa resposta à crise de 2008. Nós vamos salvar os bancos, nós vamos salvar as grandes empresas, penalizar países, né? Quebraram a Grécia, vou dar um exemplo, e vão penalizar as pessoas. O sofrimento social é brutal que veio depois da crise de 2008. Ou seja, está tudo indicando ali que tem que ter um rearranjo muito grande, não é pequenininho, só de remendo. E teve uma resposta da esquerda, mas aí as novas esquerdas, esquerdas que não estavam no poder, esquerdas que não se identificavam com o establishment. Isso aconteceu no mundo todo na primeira metade da década de 2010. Primavera Árabe, os indignados na Espanha, Occupy Wall Street, junho de 2013 no Brasil, a Praça Taksim na Turquia. Você tem, de fato, o surgimento de novas esquerdas, inclusive novas esquerdas que estão tentando ocupar espaços institucionais. Então você tem, por exemplo, o Occupy Wall Street, depois vai ser a base da campanha do Bernie Sanders, a pré-candidatura dele à presidência em 2016. No Reino Unido, você tem o Jeremy Corbyn, que se torna o presidente do Partido Trabalhista. Na França, você tem a França insubmissa. Na Espanha, se forma um partido novo, Podemos. Então, você tem um monte de revoltas que estão tentando também entrar no campo institucional para disputar. E nesse momento, o que acontece? O sistema político ele bloqueia qualquer transformação. E esse bloqueio é um bloqueio do sistema enquanto tal, não importa se você é direita ou de esquerda. Você é contra que essas novas esquerdas ganhem poder e que as pautas, sobretudo, dessas novas esquerdas sejam adotadas. Então você blinda o sistema político contra isso e diz, olha, nós não vamos fazer nenhuma transformação e vocês vão continuar berrando aí na rua até ficarem cansados. É disso que se trata.
É uma postura conservadora dos dois lados, né? Vamos manter as engrenagens Isso. funcionando mais ou menos do jeito que elas estão funcionando há um bom tempo, né? Não vamos mudar nada. Tá tudo ótimo. Vamos mudar nada. E aí o sistema fala, não, essa solução aí foi maravilhosa e não tem nada para mudar aqui. Se tiver, apertar um parafuso aqui e ali, mas nós estamos bem. É só esperar essa onda de insatisfação passar. Qual foi o efeito disso? É que, para fazer isso, o sistema político formou bloco, e formou bloco com todo mundo que estava disposto a barrar essas novas esquerdas, inclusive a extrema-direita, que era muito minoritária naquele momento, mas estava ali presente. E o que acontece? Quando a crise se arrasta, porque a crise de 2008 não foi resolvida até hoje, ainda mais com Covid em cima, dobrou o problema. Aí o que acontece? A extrema-direita fala, bom, sou eu a mudança. Sou eu a mudança. Porque as novas esquerdas foram derrotadas na primeira metade da década de 2010, inclusive com o apoio da esquerda institucionalizada. Aí a extrema-direita falou, tem uma avenida aqui para mim, porque está todo mundo insatisfeito com o que está acontecendo, com o establishment, é só eu me desgarrar desse bloco que eu fiz para barrar a esquerda, que agora eu vou ocupar esse espaço, que foi o que aconteceu. E aconteceu, às vezes, de forma bem explícita, né? Acho que o caso mais emblemático foi o caso do MPL, que era o Movimento Passe Livre, que depois o MBL, né, que é o Movimento Brasil Livre de direita, né, que praticamente se apropriou da sigla e do movimento meio que junto, né? Isso, é. Quer dizer, uma sigla muito parecida uma com a outra, né? Mesmo essa história de que eu sou contra o sistema, eu sou contra o establishment, são uma palavra de ordem da esquerda da década de 60. Então é evidente que a extrema-direita pegou o vocabulário, pegou tática, pegou um monte de coisa. E da própria origem do termo esquerda-direita, né? Lá na França já tinha a esquerda como a reunião daqueles que querem mais mudança, né? Até essa identidade inicial aí a esquerda perdeu, né? Perdeu, porque ela apostou no establishment. Assim, gênio, né? Parabéns. Porque assim, diga pra mim, Thomas, qual é o caso que você viu de alguém que é establishment e diante de uma crise diz, não confie em mim que eu vou mudar as coisas? Não existe. Quando você tem uma crise, não é o sistema que vai mudar nada, é quem é anti-sistema, é quem é anti-establishment. Só que quem teve protagonismo na primeira metade de 2010, da década, foram as novas esquerdas. Aí o sistema que barrou as novas esquerdas diz assim, não, deixa com a gente que a gente vai fazer uma reforma e aí vai dar tudo certo. Como assim, gente? Se você está no poder, você não pode dizer, eu estou no poder, mas eu vou mudar tudo. Não, não tem como. Por outro lado, a gente está vendo, tem essa questão da economia, né? Que os analistas costumam falar, a economia é estúpido, né? Tudo gira em torno da economia e a economia vai bem tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E ao mesmo tempo a gente vê esses líderes extremistas e principalmente o Trump recentemente falando coisas absurdas, né? Então ele passou 40 minutos pedindo música e dançando num comício, né? Ele falou que os imigrantes matam cães e gatos para comer, né? Ele falou inclusive que ele poderia matar alguém em Times Square, se eu não me engano, que ele não ia perder um voto, né? E isso é real, né? A gente vê uma incapacidade da esquerda se comunicar com esse eleitor que migrou para a direita. Dá para a gente falar um pouco sobre isso, Marcos? Sim, mas então, fizemos aqui a distinção entre a esquerda, que é a esquerda institucional, establishment e tal, e novas esquerdas que foram as que foram derrotadas, tá? Na primeira metade de 2010. Ter sido derrotada não significa que não aconteceu nada. É importante a gente saber que movimentos como as revoltas globais de 2011 a 2013 vão ter efeitos no futuro. Novas esquerdas vão se organizar a partir daquilo. A coisa a gente vai ver na frente. Esperamos, se der. Porque esse é o problema. Se houver futuro, né? Se houver futuro, se não virar ditadura, se não tiver guerra generalizada, esse tipo de coisa. Mas chegamos lá. Veja, Tomás, não me parece muito complicado. Porque a gente inventou esse discurso, a incapacidade da esquerda de conversar com as pessoas. Não. Se você é establishment, você não conversa mesmo. Porque essas pessoas querem mudança.
E você está dizendo que você não fez nada nos últimos 15 anos, mas que você vai fazer agora. Entende? É incongruente. Agora, tanto o Trump quanto o Bolsonaro foram establishment com esse discurso da mudança, né? E mantiveram esse discurso da mudança. O Bolsonaro foi do baixo clero durante 30 anos antes de ser presidente, né? Um político tradicional ali com todas as mamatas que os políticos tradicionais desse tipo mantêm. E foi presidente negando a vacina durante uma pandemia e pondo a culpa no outro, né? Sim, Tomás, mas olha, não seria crível o discurso dele se ele tivesse sido establishment no sentido completo da expressão. Se ele tivesse sido, de fato, um líder do Centrão, uma figura, um expoente do Centrão. Bolsonaro sempre foi um marginal dentro do sistema político, nas duas acepções. O Trump é a mesma coisa, é alguém que vem de fora, é um outsider. Então, você fala, mas ele participava da política? Participava. Mas você se colocar como outsider, você tem que ter algumas condições para ser crível, né? Essa sua proposta de ser outsider. Eu só queria voltar para a questão da economia, que é outra coisa. Então, o primeiro discurso a gente não fala com as pessoas. Bom, não fala com as pessoas porque você não tem estruturalmente como dar o que as pessoas estão pedindo. Porque você é establishment, você não tem como oferecer a mudança. Não é incapacidade, é estrutural. É um problema mesmo que a gente tem. Tá? Agora, o que é esse negócio de economia estrutural? Eu acho cansativo esse tipo de explicação. Tudo é economia, etc. e tal. Ao mesmo tempo, as pessoas tendem a fazer assim, ou tudo é economia, ou tudo é cultural, tudo é costumes, não sei o quê. Não é nenhuma das duas coisas, na minha visão. Porque, no fundo, e por isso é importante a gente falar num prazo um pouco mais longo do que o prazo de agora, porque o que o neoliberalismo produziu nos últimos 40 anos desarmou o Estado, desarmou as finanças públicas dos mecanismos necessários para fazer uma redistribuição de renda mínima para atacar desigualdades. Só aumentou desigualdades e diminuíram as capacidades de enfrentar essas desigualdades. Aí o que acontece? O neoliberalismo durante 40 anos produz um tipo de escassez de recursos em que as pessoas olham e falam, peraí, diante de recursos escassos, por que os que têm devem ir para aquele grupo e não para mim? É uma questão redistributiva. O que a gente tem, Tomás, assim, se a gente for reduzir as duas coalizões que eu acho que estão formadas hoje, uma eu chamo de direita sem medo, porque ela não tem medo de se aliar à extrema-direita, não tem medo de perder a democracia, não tem medo de nada. E tem um novo progressismo, que é uma aliança de setores da esquerda institucionalizada com setores da direita que não querem se aliar à extrema-direita. Esses são os dois blocos que a gente tem hoje. Dentro da política, porque a gente tem as novas esquerdas que estão correndo por fora, certo? Isso, na política oficial, eu estou falando. Esse tipo de divisão é um tipo de divisão em que você tem, de um lado, uma coalizão que quer redistribuir e uma coalizão antirredistributivista. Agora, significa que a coalizão antirredistributivista, que é a coalizão da direita sem medo, ela seja contra a redistribuição em geral? Não necessariamente. Mas ela é contra a redistribuição para os grupos que o novo progressismo quer beneficiar. Então, existe uma coisa que é assim, olha, tem pouco, e se tem pouco, é melhor não redistribuir para ninguém. Para minha aldeia aqui, né? Exato, porque assim, o que o neoliberalismo de fato destruiu foi a universalidade da redistribuição. Porque o neoliberalismo inventou essa história de focalizar. Você não pode sair distribuindo para todo mundo a mesma coisa. Você tem que distribuir para quem é mais pobre, você tem que dar mais. Para quem é discriminado racialmente ou por questão de gênero, você tem que compensar de outra maneira. E esse tipo de focalização é exatamente o alvo da coalizão da direita sem medo. Então assim, mas por que esses grupos? E por que esses grupos em detrimento de mim? Entende? É realmente uma recusa da redistribuição fundada na ideia de que a redistribuição está sendo uma redistribuição
para algumas pessoas e não para todo mundo. Agora, isso é verdade? A pessoa seria a favor de uma redistribuição universal? Também acho que não. É só que a pessoa não quer que os recursos vão para esses grupos. Certo? Então, existe guerra cultural? Entre aspas, existe. Que o pessoal recentemente começou a chamar de pautas identitárias, né? Ou pauta identidade, o que for. Existe, mas a questão redistributiva é que é a questão fundamental que está na base disso. E por isso, quando falam, a economia, claro, tem um paradoxo de que diz, bom, mas a economia americana está crescendo, está robusta, está crescendo bem, e 41% da população dos Estados Unidos acha que o país está em recessão. Agora, pode ser que não esteja em recessão no número do PIB, mas para a pessoa, a inflação está acabando com a vida dela. E a inflação veio do quê? Principalmente das ações necessárias contra a Covid. Então, assim, é claro que tem fator econômico envolvido, mas não é só fator econômico, entendeu? É uma disputa entre essas duas forças políticas sobre o que deve ser preservado e o que deve ser descartado dos últimos 40 anos de neoliberalismo. Essa é a disputa. Eu queria insistir um pouco mais nessa questão da comunicação, porque a gente vê esse discurso da extrema-direita e a gente vê que ele vai além do limite na forma. Então a gente tem os algoritmos, as plataformas impulsionando conteúdos de direita de forma que a gente não sabe muito bem como funciona. A gente teve até a figura do Elon Musk entrando aí na campanha do Trump com força, através do Twitter. E ela também vai além no conteúdo. Então a gente vê as fake news, né? O Trump falseando completamente números do governo, feitos do governo dele. Enfim, não tem um compromisso com a veracidade e com um mínimo de ética que o campo da esquerda, o campo progressista, se propõe a ter. E quando a gente vê, por exemplo, na campanha do Boulos em São Paulo, que ele foi um pouco mais incisivo, que ele até passou um pouco dos limites em alguma situação ou outra, ele é cobrado pelo eleitor tradicional dele, vamos dizer assim, né? Como é que você vê essa questão da comunicação da direita e da forma como a direita está se comunicando nesse movimento todo de ascensão dessa direita extrema que leva Donald Trump à reeleição? Então, esse ponto é crucial pelo seguinte: quando a gente faz um juízo como sem escrúpulos, a gente parte do princípio de que a gente se comunica de maneira limpinha e o outro lado se comunica de maneira suja. Você acha que é falso esse... É falso. É falso porque isso me impede de entender o outro. Nessa medida é falso. Não que não façam isso, claro que fazem. Tudo que você falou é verdade. Mas veja, o argumento da direita sem medo, e especialmente da extrema-direita, a gente não consegue ser ouvido. Porque a mídia tradicional, a mídia mainstream, como se diz, a mídia establishment, a gente podia dizer, ela é toda capturada pelo novo progressismo. E aí eu insisto em novo progressismo porque não é esquerda. É outra coisa, é uma aliança muito específica entre setores da direita e setores da esquerda institucionalizada. De fato, o que você tem é um padrão do que seja a comunicação que a gente preza como esquerda e como parte do novo progressismo, que é um padrão de objetividade jornalística que se estabeleceu mundialmente, onde tinha democracia, depois do final da Segunda Guerra Mundial. E é isso que acabou. É isso que não existe mais. Porque não existe mais um padrão que é universalmente compartilhado por todos os meios. E as pessoas não se informam mais apenas por meios que têm esse tipo de padrão jornalístico. Sim. Tanto que a gente vê cada vez mais publicações, podcasts, etc., que têm essa formação na ideia de objetividade jornalística, tomando posição. Porque não tem outro jeito. Quando a gente diz assim, não pode normalizar o Bolsonaro, ou não pode normalizar o Trump. O que significa isso? Significa tratar o sujeito como você trataria qualquer candidato 20 anos atrás. Só para ver se eu entendi, você disse que normalizar seria tratar Bolsonaro, seria a imprensa tratar Bolsonaro como ela tratava Maluf, por exemplo. Maluf ou George Bush,
como você quiser. E aí, quando a gente defende que isso não seja feito, a gente está defendendo que a imprensa tome um lado. Não, a gente está dizendo que a direita sem medo tem razão. Porque eles estão dizendo, não existe essa objetividade aí que vocês estão dizendo que existe. Porque vocês não tratam todo mundo igual. E é verdade. Porque como é que você vai tratar uma pessoa que abertamente defende um golpe e defende o autoritarismo como se fosse uma pessoa qualquer? Mas foi isso que foi feito. Quer dizer, só para ver se eu estou entendendo o seu raciocínio aqui. Durante um tempo, a gente normalizou... Sim. A gente não, né? No caso, a grande imprensa normalizou Trump e Bolsonaro, certo? Não nós dois, A mídia tradicional e o padrão de objetividade jornalística que é típico da mídia tradicional. E aí, em algum momento, esses meios de comunicação percebem que eles precisam rever a postura deles diante desses líderes, porque eles são uma ameaça à democracia, e com isso eles se tornam uma ameaça também à Folha de São Paulo, New York Times, Estado de São Paulo, Rede Globo. Exato. E aí eles resolvem rever a forma como eles tratam esses líderes, e aí eles perdem ainda mais credibilidade diante dos eleitores desse pessoal. O que a extrema-direita diz tá aí o que a gente sempre disse que eles são. Tá certo? Eles mostraram a sua cara. Tá certo? Então, assim, para tentar resumir, Tomás, eu sei que as coisas que eu tô falando são muito chutar o pau da barraca, mas esse é o momento que a gente tem que chutar o pau da barraca, tá? Eu não diria nem que você está chutando o pau da barraca, eu diria que você está cortando na própria carne, né? A gente está aqui meio que se esviscerando, né? Nesse momento que Exato. Enfim, é próprio para isso, né? Quem precisa. Vem falar assim, eu sou limpinho, o pessoal lá é sujo. Assim, o pessoal lá tá ganhando a eleição. Você vai continuar limpinho e o pessoal vai continuar ganhando a eleição, é isso? Até virar ditadura, até ter uma guerra generalizada, é isso que você vai fazer? O que a gente precisa afastar, eu acho, Tomás, no geral, é um discurso, uma narrativa, como se diz, de que a gente ia voltar para o estágio anterior. Ou seja, que tem uma ameaça que veio aí da extrema-direita, mas que se a gente se juntar, e a gente se juntar significa apoiar o establishment, tá? Apoiar o sistema, que é o único jeito de combater a extrema-direita. A frente ampla. Não estou dizendo que não seja verdade. Estou fazendo análise para a gente tirar as consequências disso. Então, assim, o único jeito é a gente apoiar o sistema para voltar ao que a gente era antes. Ninguém vai voltar para lá. Não existe um lugar para voltar. Não existe um lugar para voltar em que todo mundo partilha a mesma maneira de entender a objetividade dos fatos, segundo um padrão jornalístico inventado ali no final da Segunda Guerra Mundial. Nós não vamos voltar para lá. O sistema político não vai voltar a ser aquela divisão em que o que separava o sujeito da esquerda e da direita, na política oficial, estou falando, né? Eram 3 ou 4 passos. Nós não vamos voltar para lá. Então, essa ilusão nos foi vendida desde 2016, 2017. Nos foi vendida e as pessoas compraram isso. Compraram, nós vamos voltar para lá. Não, nós não vamos voltar. Nós estamos num outro momento e não se trata de polarização. O que a gente tinha antes era a polarização. Polarização é o quê? Você tem um campo magnético e tem 2 polos que estão dentro do mesmo campo magnético. O que a gente tem hoje são 2 campos diferentes, é uma divisão, não é uma polarização. Então nós não vamos voltar para um mundo polarizado. E a gente precisa se conformar que não vai acontecer isso e começar a encontrar outras possibilidades para o que vem aí. Por quê? Tomás, principalmente. Porque veja, a partir do momento em que a extrema-direita ganha o poder, ela vai ser cobrada pelo que fizer. No momento em que a extrema-direita não consegue entregar aquilo que ela prometeu, que já aconteceu 100 anos atrás, ela faz o quê? Ela estabelece uma ditadura e ou faz guerras generalizadas. A vitória da extrema-direita 100 anos atrás significou isso. Você acaba com a democracia e você vai para uma guerra generalizada. Nós temos que evitar isso a todo custo. Mas
nós não podemos confundir essa tática de curto prazo que nós temos, de tentar barrar a extrema-direita, apoiando o novo progressismo, com o que vamos ter que fazer depois, que vai ser apresentar uma alternativa à extrema-direita no poder, que seja uma alternativa diferente do que a gente fez antes. Se a gente não apresentar essa alternativa, a extrema-direita já ganhou. Agora, você fala do desdobramento dessa direita no poder. Agora, tanto Trump quanto Bolsonaro perderam para a esquerda, certo? E aí eu fico pensando, será que o mundo adquiriu uma complexidade tamanha que a política não é mais suficiente para responder aos anseios da população? O Bolsonaro e o Trump foram derrotados pela esquerda onde? A esquerda é institucional, certo? Trump foi derrotado pelos democratas nos Estados Unidos e Bolsonaro foi derrotado pelo PT no Brasil, certo? Certo, mas veja, é o novo progressismo, a gente está falando disso, a gente está falando do establishment. Então o que acontece? Quando você teve a derrota do Bolsonaro, quando você teve a derrota do Trump, a promessa é que essa coalizão que iria vir substituí-los iria fazer uma coisa muito diferente do que eles fizeram. O que Trump e Bolsonaro fizeram? Eles destruíram as instituições, eles destruíram o Estado, sem colocar nada no lugar. E agora eles estão colhendo a destruição que eles próprios fizeram. Porque como nem Biden, nem Lula conseguem reconstruir em 4 anos o que Trump e Bolsonaro destruíram em 4 anos, eles voltam como alternativa. Entende? Então, entendi. Esse é o problema. A coalizão que deve barrar a extrema-direita, ela pode ter uma tática, que é uma tática de curto prazo, de fazer frente ampla, mas tem que sair alguma coisa diferente. Porque se todo mundo disser assim, depois de 4 anos de Trump, se não virar uma ditadura, né, os Estados Unidos, o Partido Democrata nos Estados Unidos vai apresentar uma coalizão de que tipo? Para dizer, vamos voltar ao governo Biden? Ou vamos voltar ao governo Obama? É suicídio. É suicídio. Você comenta no seu livro Limites da Democracia sobre essa questão dos governos. Aí você está falando dos governos petistas, né? E principalmente do Lula, que ele passou a maior parte do tempo governando no mundo analógico, né? E agora ele parece um 486 que foi tirado do depósito e colocado de volta em cima da mesa, assim, né? Porque ele está operando completamente nesse mesmo drive ali de antigamente, que o livro foi escrito um pouco antes das eleições que reconduziram Lula ao poder, né? Mas você fala dessa questão de que se o governo continuar sendo analógico no mundo digital, vai ser uma catástrofe, né? E a gente está vendo esse 486 rodar o mesmo drive do começo dos anos 2000, né? Com presidencialismo de coalizão ali, tudo mais ou menos como era antes, né? Tá dando super certo, né? Então, assim, não existe mais presidencialismo de coalizão no Brasil. O Lula lidera um governo de minoria. Ele lidera um governo de minoria apesar de ter 16 partidos na sua base. É isso. Basicamente, não tem nada que o PT consiga implementar do programa com o qual foi eleito. A estruturação do sistema político, tal como ficou a partir das reformas de 2017, ela impede que qualquer partido vencedor da eleição aplique seu programa. Essa é a verdade. Tá? Agora, a extrema-direita tem uma saída que o novo progressismo não tem. A extrema-direita dá golpe. E dá golpe dizendo, olha, o Congresso não está me deixando fazer, o STF não está me deixando fazer, coisa do gênero. Ou faz guerra. Então, Tomás, uma das coisas que mais me preocupa, por exemplo, você olha a ditadura do Maduro na Venezuela. Se começar a ruir aquilo, ele invade a Guiana. E aí nós vamos ter um problema na América Latina gigantesco, porque a guerra vai chegar aqui, vai chegar na fronteira brasileira. E daí, se essa guerra é generalizada, você tem uma situação em que a emergência climática se torna mais dramática do que já é hoje. Nós nem falamos disso até agora. Nós estamos diante de um colapso ambiental e não estamos discutindo isso.
tá certo? E os impactos ambientais talvez sejam um aspecto mais grave de todos do governo Trump no longo prazo, né? Não é só do governo Trump, é de todo mundo. Aquela coisa do Trump de drill, baby, drill, manda brasa na extração de petróleo, isso aí é generalizado. Quem é que diminuiu a produção de petróleo? O Brasil se tornou exportador de petróleo faz alguns anos. É algo muito importante na balança de pagamento brasileiro. A Índia e a China, 1,4 bilhões de pessoas cada um, disseram, olha, talvez a gente inverta a curva de emissões ali por 2050. Então, assim, nós estamos usando mais combustível fóssil, ninguém está seguindo isso e virou uma questão geopolítica. Que assim, se eu não usar esse recurso, o meu vizinho, o meu inimigo vai usar. Então eu não posso deixar de usar. Então virou uma questão geopolítica em que impede um acordo global que possa ser cumprido. Todos os acordos globais em torno do meio ambiente, em especial para mitigar a crise climática, não foram respeitados. É uma situação que só piora. Desse ponto de vista, a política só está piorando a crise climática em vez de ajudar a menos piorar, vamos dizer. Eu cresci ouvindo falar no imperialismo americano, no imperialismo yankee, né? E ao mesmo tempo a gente vê os analistas mais otimistas do campo progressista falando que o Trump talvez seja o começo da ruína do Império Americano, né? Que ele ruiria por dentro. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que ele não poderia ser o começo do Império Americano no sentido de se tornar um império mais clássico em termos de dominação militar e geopolítica em termos globais? Recurso para isso ele não tem. Não tem? Não tem. Não tem recurso para esse tipo de coisa que você está falando. Tem muita discussão nos Estados Unidos para comparar o declínio do Império Americano com o declínio do Império Romano. Tá aí o Coppola lançando Metrópolis, né? Eu não assisti ainda, mas aparentemente é sobre isso, né? Pois é. Mas tem uma discussão por causa da Constituição dos Estados Unidos. Os chamados pais fundadores, como eles falam lá, tinham um modelo na República Romana. A sério, o negócio chama Capitólio, certo? O Congresso. Então, é um modelo mesmo. Se você for olhar para a questão do declínio, vamos pensar o seguinte. Quando os Estados Unidos se tornaram realmente polícia do mundo? Depois do fim da União Soviética. Certo? Então eles fizeram isso durante 20 anos, 25 anos. Quando eles fizeram isso, teve uma inflexão muito grande a partir do atentado de 2001. Então, o atentado contra as Torres Gêmeas mudou completamente a política de defesa dos Estados Unidos. A partir dali, começou o que se chama de guerra ao terror. O que significa que, durante 15 anos, até meados da década de 2010, os Estados Unidos colocaram todos os recursos deles para perseguir grupelhos que se escondiam em buracos no deserto. É uma insanidade do ponto de vista militar. Sabe, se você tem algum senso de estratégia, é uma loucura o que os Estados Unidos fizeram. Por que é uma loucura? Porque nesses 15 anos, eles ficaram fazendo isso e a China se armou. A Rússia se armou. E de repente, ali, 2015, por ali, os Estados Unidos tomaram um susto. Porque eles falaram, a China pode nos pegar. Em inglês é take on, né? Tá à altura de me enfrentar. Como é que isso foi acontecer? Era simples. Você desviou todos os seus recursos para fazer outra coisa. Que não o que você fez classicamente na sua história como Estados Unidos. Aí deu um pânico no sistema de defesa dos Estados Unidos. Nas pessoas. As pessoas falaram, não, a gente tem que impedir a China, tem que impedir a Rússia de conseguir continuar avançando nessa corrida tecnológica militar. E nesse momento é que o Trump impõe as tarifas, entendeu? A China, quando o Trump ganha a eleição. E, ao mesmo tempo, o governo Biden continuou a política do governo Trump de isolamento da China. E se tornou uma questão geopolítica porque você tem uma corrida tecnológica, você tem que impedir o teu inimigo potencial de ter acesso à tecnologia.
Porque na cabeça dos Estados Unidos, porque todo império é paranoico também, né? Mas na cabeça dos Estados Unidos é questão de tempo quando é que a China vai tomar Taiwan, quando é que eles vão invadir a ilha. Se eles invadem a ilha, isso significa que 85% dos chips que são produzidos do mundo caem na mão da China. A tecnologia na mão da China. Então, eles têm que fazer o quê? Chip nos Estados Unidos. Então, você tem um processo de desglobalização que começou com Trump, que começou com o Brexit, num certo sentido, e que vai continuar, e que é uma saída do neoliberalismo. Um outro jeito de voltar a ter fronteiras nacionais e a ideia de que você tem que ser autossuficiente dentro da fronteira nacional. Agora, quem é que pode fazer isso? Os Estados Unidos chamam isso, essa política de friendshoring. Quer dizer, eu só faço negócio e só estabeleço parcerias estratégicas nesse sentido militar e de autossuficiência com quem é meu vizinho e meu amigo. Nem todo mundo pode escolher os seus amigos, certo? Os Estados Unidos pode escolher os seus amigos, a Alemanha, tal. A Alemanha rompeu o negócio com a Rússia. O Brasil não pode fazer isso. Porque o primeiro país em investimento externo direto no Brasil são os Estados Unidos, e o primeiro país para onde a gente exporta é a China. Como é que a gente vai fazer? Estamos presos aí no fogo cruzado, né? Você tem uma situação em que você diz, o império está declinando. Bom, depende. Né? O império está remodelando. Ele não pode mais ser polícia do mundo. O que não significa que, se tiver guerra generalizada, os Estados Unidos não sejam forçados a entrar. Mas aí tem um negócio que é esforço de guerra, outra coisa. Mas, em princípio, o que o Trump vai fazer é se retirar de tudo. Porque ele fala, eu tenho que fazer tudo nos Estados Unidos, eu tenho que ter autossuficiência. Então, junta a pauta da extrema-direita junto com a paranoia da Guerra Fria. E a estratégia dos Estados Unidos, desde a queda da União Soviética, tem sido bem sucedida. Claro, tem esse tipo de loucura que a guerra ao terror levou, invadiu o Iraque, coisa do gênero. Né? Tipo de insanidade, em todos os sentidos, que um país faz, como os Estados Unidos fizeram. E que, evidentemente, deu muito errado. Mas você tem que ver que, se você olhar dos países do G7, a partir da década de 90, você fala, bom, mas a China cresceu enormemente. A China tirou parte do PIB de quem? Se você olhar lá, o G7 caiu de 60% para 40% do PIB mundial. Mas os Estados Unidos continuam com 25%. Então, veja, são estratégias para você, mesmo com a ascensão de um país como a China e a Índia e o declínio de alguns outros, que são países ricos, você mantém a sua cota. A China tirou de outros países do G7 ou dos países em desenvolvimento? Tirou de todo mundo. Menos dos Estados Unidos. Mas assim, o que importa para os Estados Unidos é quem tem mais, certo? Você tem que olhar ali os top 10, na melhor das hipóteses, top 7, e você falar onde eu estou. Em proporção do PIB, em capacidade bélica e em autossuficiência de recursos, que é a paranoia típica da Guerra Fria. Então, a coisa do fracking, de extrair gás dessa maneira... como é que chama o negócio? Do xisto, né? Fraturamento hidráulico, acho que chama. Que é, assim, do ponto de vista ambiental, uma catástrofe sem precedentes. Quer dizer, não é só que você tira o gás, você tira o gás e destrói tudo no caminho, com consequências horrorosas para tudo, para a água, para a saúde das pessoas, para tudo. Tá? O que é a coisa? Não, a gente não pode depender de ninguém. No máximo, a gente depende um pouquinho dos amigos, que a gente tem certeza que vão estar com a gente. Esse tipo de paranoia é o tipo de paranoia que voltou e voltou para ficar. Então vai ter um remodelamento do Estado americano para fins de autossuficiência. E isso é um contínuo entre o governo Trump e o governo Biden. Você começa a levantar tarifa contra a China, certo? Você bloqueia a China no acesso à tecnologia. Porque assim, Tomás, se a gente for olhar a situação que está, por exemplo, a transição ecológica, que não é uma transição ecológica, muito menos uma transição ecológica com redução de desigualdades. O que a gente tem hoje é uma transição meramente energética. O Green New Deal, né? Que o Biden tentou vender pós-pandemia, né? Isso. O Green New Deal é uma transição energética. Você fala, tá bom. Melhor alguma coisa do que nada. Concordamos.
O que acontece é o seguinte, a transição energética é uma corrida tecnológica. Uhum. É isso que é, no fundo. Tá? Com eventuais, como eles sempre se esperam, aplicações militares. Então, assim, o meio ambiente é um efeito colateral da corrida tecnológica. O que é o essencial é um efeito colateral de uma disputa geopolítica. E Marcos, para a gente terminar, porque eu suspeito que você tem um longo dia pela frente, como é que você vê os desdobramentos disso tudo? Que caminhos você vê para a esquerda diante da eleição do Donald Trump e dessa escalada global do campo da direita e da extrema-direita? Então, eu acho que a gente tem que ter uma tática dupla, Tomás, sabe? A tática dupla é a seguinte: a gente tem que combater a extrema-direita com quem quiser se juntar com a gente. E a gente tem que buscar ativamente quem queira fazer isso. Vamos só dar nome aos bois. Quando você fala a gente, você está falando exatamente de quem, Marcos? O campo progressista institucionalizado. No caso brasileiro, ou você senta com o MDB e com o PSD e diz, gente, eu quero negociar com vocês um programa. Não é um negócio de eu te dou uns carguinhos, que é o tal do presidencialismo de coalizão. Que também é uma questão que dá um outro programa, né? A falta de planejamento de longo prazo do governo Lula, né? Isso, mas, enfim, dá um outro programa, como você falou. Essa tática é uma tática de curto prazo. Precisamos barrar a extrema-direita. O que for necessário para barrar a extrema-direita, faremos. É uma tática, não é uma estratégia, né? Exatamente. A tática é um momento da estratégia. Então, nós não podemos rebaixar a nossa imaginação, nós não podemos rebaixar as nossas expectativas simplesmente ao nível de barrar a extrema-direita. A gente precisa produzir uma imagem de futuro que seja compatível com uma sociedade que não vai ser voltar atrás. Porque ninguém quer voltar atrás e não era nenhuma maravilha, entendeu, Tomás? Para que a gente vai querer voltar para trás? Não dá. E foi isso que era isso que prometiam as novas esquerdas da primeira metade da década de 2010, exatamente isso. Novas institucionalidades, novas maneiras de combater desigualdades, novas maneiras de combater a discriminação, o preconceito, etc. Então, isso foi lá. Então tem um certo estoque ali ao qual a gente pode recorrer para pensar esse futuro. E como é que esse futuro vai ser construído? Tá? Porque tem uma coisa de barrar a extrema-direita e tem uma coisa de, na hora que a extrema-direita está no poder, o que se apresenta na próxima eleição como alternativa? Falando em termos só eleitorais, que é uma coisa pequena, mas é importante. Se você virar e falar assim, nós vamos voltar aos anos 2000, já perdeu. Entendeu? Então, você vai ter que se perfilar de uma maneira muito clara, não para defender um mundo limpinho, que é o passado, etc. e tal, mas com um projeto de futuro alternativo ao que a extrema-direita está fazendo. Qual é o problema? É que a construção desse programa, essa imagem de futuro, quando a extrema-direita está no poder, ela é favorecida porque quem está no poder é a extrema-direita, então você, em princípio, é oposição. Então, se você é oposição, você tem que inventar uma coisa que vá para além de simplesmente eu não sou de extrema-direita. Nos Estados Unidos, os democratas ficaram gritando, nós somos a favor da democracia. E o que isso resolve? Me diz, nada, certo? Não adianta ficar gritando democracia, não vai resolver. Você precisa apresentar um programa. O problema é o seguinte, é que a extrema-direita tem esse recurso que é fechar tudo e de não ter a próxima eleição. Então, a gente tem que lutar nessas duas frentes o tempo todo, sabendo que agora nós estamos em clara desvantagem e, no caso dos Estados Unidos, estou falando, a única vantagem que a gente vai dispor é que a extrema-direita agora está no poder e ela vai ser responsabilizada pelo que vier a acontecer. E que, portanto, você pode construir um programa de oposição que não seja um programa vamos voltar ao mundo Obama. A desvantagem é que pode não ter a próxima eleição. Vamos torcer para termos a próxima eleição. Então, por isso que é defensivo. É assim, garantir que vai ter a eleição. A parte ofensiva é a parte da construção do programa. Marcos, muito obrigado. Sei que seu dia está corrido, te agradeço demais por essa conversa. É um prazer. Espero que ela seja a primeira de várias. Um abraço
e até a próxima. Antes de terminar, eu quero te indicar o Finitude, podcast parceiro de Rádio Guarda-Chuva. Eu vou fazer isso passando os microfones para o Renan, voz de veludo Suquevicius. Renan Suquevicius, por favor. Oi, pessoal. Queria passar para recomendar para vocês algum episódio do Finitude. Certamente um deles vai fazer sentido para você. Ainda mais nesse momento, mês de novembro, quando é lembrado o Dia de Finados, muita gente se sensibiliza um pouco mais, se lembra daqueles lutos que aconteceram já há alguns anos ou muito recentemente. É um momento de reflexão. O Finitude está no ar desde o ano de 2018, já tratou de muitos temas e eu recomendo que você passe lá. Certamente um desses episódios vai fazer bem, vai fazer sentido para você ou para alguém que você conhece. Um abraço e obrigado pela escuta. Também, antes de terminar, eu tenho que fazer uma errata do episódio 124, Os Falsos Gringos. Porque no episódio eu falo que o Frank Sinatra gravou Feelings, e a gente mostra um trechinho da canção supostamente na voz dele. Mas já viu, né? A voz não é dele. Ou seja, eu caí no golpe dos falsos gringos. O episódio já foi corrigido e eu peço desculpas pelo erro. Termina aqui o episódio 126 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Oi, aqui é Marina Tello e estou falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A produção e o apoio de edição deste episódio são do Matheus Marcolino. O roteiro, a edição e a direção são do Tomás Chiaverini. Te vejo no próximo episódio.